Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô fazendo esse vídeo porque algumas pessoas me pediram para gravar sobre alguns temas específicos. Um colega meu, Jusab, que ele vai vir aqui pro Canadá em dezembro. Jusab e outras pessoas me pediram para gravar alguns temas, então, atendendo aos seus pedidos, vamos aqui gravar um vídeo falando sobre o tema que vocês sugeriram. O primeiro tópico, uma longa listinha, mas é isso aí. O primeiro tópico, alimentação. Quando você vai escolher o seu programa de intercâmbio lá, ainda no Brasil, você tem a opção de fazer a escolha por pensão completa, que você tem direito ao almoço, café e janta, ou então meia pensão, que é só o café e a janta. Porque geralmente na maioria do tempo você vai passar a maior parte do dia na escola, então você almoça na escola. Aqui no Canadá é um pouquinho diferente do Brasil. Um pouquinho não, bem diferente do Brasil. Pra gente, a refeição principal é o almoço. E só. Pra eles, aqui a refeição principal é o café da manhã e a janta. O almoço é qualquer coisa. É bem estranho. Principalmente você acordar de manhã, às 7 horas da manhã, e ter um prato de batata frita e salsicha para você comer. Esse é o seu café da manhã. Ou então batata frita e linguiça, ou então arroz e linguiça. Mas a gente tem que aprender a viver com essas diferenças. Mas no meu caso eu tenho problemas na digestão de gordura, porque eu acho que eu já contei a vocês, eu não lembro. Eu fiz uma cirurgia para remover a vesícula, então a minha digestão de gordura vai ser prejudicada para o resto da minha vida. Então eu não posso comer comida muito gordurosa. E eu avisei a eles desde o dia que eu cheguei, mas parece não fazer muito efeito. Então todo dia eu tenho que avisá-los que não se preocupem com o meu café da manhã, eu faço. Eles não entendem que a gente, brasileiros, a gente come pouco no café da manhã. Só um pão com margarina, um pão com manteiga torrada, isso satisfaz a gente. Para eles a gente tem que comer muito, sair daqui quase vomitando de comer o café da manhã. Mas é isso. Almoço, como eu disse, eles não dão tanta importância. Então, o almoço, geralmente, eu paguei pensão completa. Então, eles fazem o almoço pra mim. É um sanduíche, pão integral, queijo, alface, tomate, presunto, essas coisas, com uma fruta. E o jantar, aqui é um pouquinho, eles jantam um pouquinho cedo, às 5 horas da tarde, pelo menos aqui, a minha homestay. A gente janta às 5 horas da tarde. E assim, é legalzinho. É legal, o jantar é bom. Às vezes eles exageram na gordura, que eles usam muita gordura, mas outros amigos meus que também estão em homestay de pessoal que é filipino, dizem que uns cozinham mais, pior, outros cozinham melhor, mas aqui eles usam muito óleo. Então eu acho que quanto à alimentação é isso. Ou qualquer coisa, se vocês não quiserem o pacote completo da alimentação, vocês podem comprar alguma coisa para comer na escola. Geralmente tem um 7-Eleven perto da escola, ou um Tim Hortons, ou um Starbucks, Waves, whatever, vai ter perto da escola, e vocês compram alguma coisa para comer, porque aqui, como eu disse, eles não levam a sério o almoço. Ou então, como a maioria da escola faz, você leva o seu almoço já pronto. Na hora do almoço você só faz esquentar lá no micro-ondas da escola. E é isso. Outro tópico para falar é transporte. Eu não lembro se eu já falei. Eu tenho uma vaga lembrança que eu já devo ter falado em alguns dos meus vídeos anteriores, mas tudo bem, vocês pediram, eu vou relembrar. O transporte aqui é muito eficiente. Tanto ônibus, o Skytrain, o Cbus, todos esses tipos de transporte são integrados. E aqui eles dividem a cidade em áreas. Eu peguei aqui um mapinha das áreas para mostrar a vocês, para vocês se orientarem. Aqui são as 3 zonas. A zona amarela, A zona amarela é a zona 1, que compreende Vancouver e Downtown. A zona vermelha é a zona 2, que compreende as outras cidades ao redor de Vancouver, que fazem parte da Grande Vancouver.
E a parte verde corresponde à zona 3, que aí são as cidades um pouco mais distantes de Vancouver. Bem, então são essas 3 zonas que tem aqui que o transporte é dividido. E quando você chega aqui, você tem a opção de comprar o passe mensal. Só que para comprar o passe mensal, vocês têm que ficar atentos que vocês têm que chegar aqui na primeira semana do mês. Porque esse passe mensal só é vendido na primeira semana do mês. Que é esse aqui. O Monthly Pass. Esse aqui é o de outubro, já está acabando outubro. E a depender da zona, o preço do Monthly Pass varia. Por exemplo, o da zona 1 são $81. O da zona 2, $110. É carinho. E o da zona 3, $151. Então, quando vocês receberem a confirmação da casa de vocês já vão no Google Maps, procurem lá o endereço, vocês já vão saber mais ou menos quanto é que vocês vão gastar por mês com transporte. Mas assim, o Monthly Pass é o ideal, porque com o Monthly Pass vocês podem andar quantas vezes quiser, no transporte que quiser, quando quiser. Não tem limite. Agora, caso você venha aqui para o Canadá já no meio do mês ou depois da primeira semana, que é quando o Monthly Pass é vendido, você vai ter que comprar esses carnezinhos aqui de bilhetes diários. Tem 10 bilhetes aqui, no caso da zona 2, porque eu moro em Richmond, da zona 2. Esse aqui é do meu roommate. Ele chegou aqui no dia 15, não tinha mais Monthly Pass, ele teve que comprar esse Fare Saver Ticket. Sai bem mais caro, porque com esses passes, esses tickets, vocês só têm direito a usar ele por 90 minutos. Você pode usar ele em trem, ônibus e Cibas, mas você só pode usar cada ticket por 90 minutos. Ou seja, você vai em algum local, você tem hora marcada para voltar. Com o Monthly Pass isso não acontece. Você pode voltar a hora que quiser. E é só apresentar isso. Quando você vai entrar no ônibus, você entra sem problema nenhum. Ou então, e sempre isso tem que andar com você. Porque às vezes na estação de Skytrain é difícil eles pararem você e perguntar: você tem a prova de que a sua tarifa está paga? É difícil, mas ocorre casos que alguns fiscais, é um pessoalzinho que fica lá com uma roupa verde, assim, um verde bem marca-texto, eles ficam lá fiscalizando. Às vezes eles perguntam: me mostra que você pagou a tarifa, porque aqui o pessoal confia muito nas pessoas. Mas às vezes eles procuram saber. Comigo nunca aconteceu ainda, mas é sempre bom você andar com seu Monthly Pass. Uma coisa que eu anotei aqui que eu tenho que lembrar para comentar com vocês. Talvez quando vocês estiverem ainda no Brasil, já pertinho de virem para aqui, a agência pergunte a vocês se vocês querem fazer carteira de estudante para comprar o passe de ônibus de estudante. Uma dica: façam a carteira de estudante, mas ela não vai servir de nada para o Monthly Pass. Porque aqui no Canadá você só tem direito a comprar o passe de estudante se você tiver matriculado em alguma instituição de ensino do Canadá. Mas ensino, não escola de idiomas, como ILAC, ILSC, escolas de idioma não. Universidade ou primary school, middle school ou high school. Se você tiver em alguma dessas 3 ou então em universidade, você pode comprar o seu passe de estudante. Mas a gente, como não tá, só o Monthly Pass mesmo. É isso. A carteira de estudante vai servir sim para vocês, porque às vezes a gente vai no aquário, lá no Stanley Park, então vocês pagam metade por terem a carteirinha de estudante, ou então no cinema, essas coisas. Então isso é o que eu tinha para falar de transporte. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só comentar lá no canal. Assim que eu puder, eu respondo. Compras. Me perguntaram sobre compras.
Aqui eu acho que é de senso comum, todo mundo sabe que é bem mais barato do que o Brasil. Mas o problema daqui do Canadá é porque você vê um preço em alguma coisa, por exemplo, sei lá, esse creme dental foi $6, carinho, mas enfim, ele vai servir para $6. Só que quando a gente vai passar no caixa, é cobrado uma taxa em cima desse preço. O que no Brasil acontece é que a taxa já está embutida no preço. Então a gente já vê aquele preção grande e se espanta. Aqui não, aqui a taxa é cobrada na hora que você vai passar o produto. Então, esse creme dental, que era 6 e alguma coisinha, vamos dizer, fica $7,38. O problema daqui é isso. E essa taxa ela varia de produto para produto. De higiene é uma taxa, roupa é outra taxa, tecnologia é outra taxa, outra percentagem. Então vocês tomem cuidado quando for fazer essas compras. Uma pessoa que me disse, um brasileiro que trabalha aqui na ILAC, me disse que os brasileiros, quando vêm para aqui, a gente tem um pensamento enganado de que aqui no Canadá, aqui em Vancouver, mais exatamente, é tudo mais barato que no Brasil. Vancouver é a cidade mais cara do Canadá. Só para deixar vocês com uma pequena noção. Mas enfim, é mais barato do que no Brasil, apesar de para o padrão canadense ser caro, vai sair sempre mais barato do que no Brasil. Se tiver alguma coisa mais também sobre compras, vocês me informem depois, porque foi só isso que veio na minha cabeça até agora. Clima. O clima aqui tá mudando. Quando eu cheguei no começo de outubro, tava frio, mas não tanto quanto agora. Todo dia quando eu saio agora para a escola tem... eu achava que isso não ia acontecer comigo, mas acontece. Eu esqueço o nome em português. Tem uma neblina, lembrei. Tem uma neblina muito grande na rua, assim, que você não vê direito as coisas, os carros. Quase todo dia está acontecendo isso. Uma neblina muito grande na rua e muito, muito, muito frio. Para mim, principalmente que sou de Natal, acostumado com temperaturas 38 graus, 39 graus, chegar aqui e pegar 5 graus, 7 graus para ir para a escola é bem frio, assim, com casaco, com camisa, com moletom e com casaco de frio, você ainda fica tremendo de frio, você fica congelando. Mas eu não tenho certeza, uma amiga minha disse que viu no jornal que aqui no Canadá vai acontecer o El Niño, tá acontecendo aqui na costa oeste do país, na costa oeste, ou seja, aqui em Vancouver, e o inverno vai ser bem mais rigoroso e vai ser antecipado. Então, já sabe, compre muita roupa de frio. Se puder, compre já algumas no Brasil, porque aqui é mais barato roupa, mas roupa de frio aqui é bem carinho, sim. Roupa de frio.